Queridos colegas professores da Rede Municipal de Francisco Beltrão, é com imenso prazer que eu estou novamente aqui para trabalhar com vocês nesta formação de professores à distância. O nosso tema é a consciência fonológica como facilitador na alfabetização. Nós estamos trabalhando com o módulo 2, com os professores da educação infantil de 4 e 5 anos e ensino fundamental 1, primeiro ao segundo ano. Consciência fonológica na prática. Nesta nossa segunda videoaula, o conteúdo que nós iremos abordar é como desenvolver a consciência auditiva ambiental e quando devemos iniciar o trabalho de desenvolvimento da consciência fonológica. Mas antes, eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês na nossa primeira videoaula. Nós trabalhamos com vocês na nossa primeira videoaula o tema o que é a consciência fonológica. Para situá-los novamente nesse tema, professores. O que é a consciência fonológica? A consciência fonológica, professores, nada mais é do que nós analisarmos, compreendermos as regularidades da nossa língua oral e trabalharmos todas essas regularidades e essas habilidades auditivamente com os nossos alunos. Fazermos com que as nossas crianças compreendam e desenvolvam essas habilidades auditivamente. Quais são as habilidades mesmo, Prof. Carme? Quais são as regularidades da língua oral? Irei citar as mais utilizadas dentro da consciência fonológica, que são o que, professores? A consciência de palavras. O que é consciência de palavra? A criança compreender que existem palavras pequenas, médias e grandes, que nós falamos as palavras dentro de frases. Então, a criança precisa compreender que nós não falamos palavras soltas, que nós falamos sempre dentro de frases. A consciência de que essas palavras são formadas por pedaços, que são as sílabas, que palavras começam com o mesmo som ou parecido, que são as aliterações, que terminam com os mesmos sons, que são as rimas. E a consciência fonêmica, né? Que é a última hierarquia da consciência fonológica. Então, a consciência fonológica é o pensar sobre a nossa língua oral. É nós trabalharmos com a nossa criança a compreensão do mundo que a rodeia dessa língua que nós falamos, que é a nossa língua portuguesa, como nós falamos as palavras, não é verdade? Mas para nós trabalharmos a consciência fonológica, antecipadamente a isso, nós precisamos desenvolver em nossas crianças a compreensão dos sons que a rodeiam, a nomeação dos sons que a rodeiam, a consciência ambiental dos sons. Para que nós precisamos desenvolver isso, professores? Para que nós possamos fortalecer em nossas crianças o processamento auditivo. Logo abaixo, nos próximos slides, eu irei trabalhar com vocês o que é o processamento auditivo. Mas antes, eu irei mostrar para vocês a importância do aparelho auditivo na nossa aprendizagem. A audição, ela é um órgão dos sentidos mais importantes. Então, a audição é o caminho para o aprendizado, pois ela funciona ininterruptamente. Aqui nós temos um exemplo claro. Uma mãe dormindo pode estar num sono profundo.
Quando o seu filho, o seu bebê chora, lá num quarto pode estar a metros de distância. Quem que acorda essa mãe? É o bebê? Não. É o seu aparelho auditivo que tirou ela do sono profundo, né? Pelo som emitido por o seu filho, por o seu bebê, que algo estava de errado. Então é o aparelho auditivo que a colocou de pé para ir ver o que estava acontecendo com a criança. Então, como o aparelho auditivo ele está ao tempo todo, ele não dorme, né? Vamos fazer o trocadilho. O aparelho auditivo não dorme, ele está o tempo todo, funciona ininterruptamente. Ele tem função de alerta, de nos comunicar, de nos preservar. Por exemplo, professores, se acontece uma explosão perto de você, perto de nós, qual é o primeiro órgão do sentido que irá nos alertar? Será a visão? Será o tato? O olfato? Nós aprendemos por todos os órgãos dos sentidos, mas a audição que irá nos alertar. Após esse primeiro contato pela audição que nos alertou, a visão nos chamará a atenção para este fato. Então, a visão é o primeiro órgão do aprendizado. Nós aprendemos pelas vias auditivas. Ela é inata, eu nasço com ela, com este domínio do aprendizado através da audição. Então, como que funciona esse processamento auditivo? Então, a minha orelha capta os sons do mundo que estão à minha volta e o leva até o cérebro. E lá no cérebro que ele interpreta esse som, né? Que tipo de som que a minha orelha captou? Se é um som vocálico, né? Se é uma voz, se é um grito, se é um ruído, se é um som de um carro, se é uma explosão, se é um choro. Então, a minha orelha captou esse som e o meu cérebro interpretou este som. Mas se eu tiver qualquer problema nesse processamento auditivo, o que eu preciso fazer para sanar esse problema? Eu preciso desenvolver exercícios, capacidades, habilidades. Então, eu preciso desenvolver nos meus alunos essas capacidades, essas habilidades. Aqui eu trouxe, professores, um desenho, né, de um aparelho auditivo, só para demonstrar para vocês como é complexo o nosso aparelho auditivo, né? Então, o som, ele entra pelo nosso pavilhão auditivo até chegar ao nosso cérebro. Se nós não tivermos nenhuma obstrução biológica, né? Nenhuma obstrução que tenha ocorrido após o nascimento nas nossas vias auditivas, esse som é captado e é levado até o cérebro. E vocês imaginam se a gente ainda possuir alguma obstrução nesse caminho? Como que essa criança vai compreender o mundo? Como que essa criança vai se apropriar da fala? Como que essa criança vai compreender as palavras? Como que ela vai se apropriar do sistema de escrita alfabético? Então, nós precisamos compreender e trabalharmos, e o professor precisa ter uma visão atenta. Se a minha criança não está se desenvolvendo adequadamente dentro das expectativas que eu tracei para ela, dentro, como que eu posso falar, dentro daquele nível esperado, algo está acontecendo de errado com a minha criança. Pode ser que ela está com algum problema ali no processamento auditivo. E eu preciso estar atento a isso. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que conhecer, eu tenho que entender. Eu tenho que perceber no meu aluno como
que eu posso perceber isso? Logo abaixo vocês vão compreender como que eu posso estar verificando se o meu aluno talvez venha ter algum problema de processamento auditivo. Então, o processamento auditivo é a comunicação do nosso ouvido com o nosso cérebro, é uma compreensão. O nosso ouvido compreende, né? O nosso ouvido, ele entra o som e o nosso cérebro vai compreender esse som, vai entender esse som. O processamento auditivo é responsável por interpretar, analisar, localizar este som, discriminar que som é aquele, selecionar e entender. Aqui neste momento, professores, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou parar de falar alguns segundos e você, aí em casa, aonde você estiver, irá quantificar quantos sons à sua volta estão fazendo competição com a minha voz, com o som da minha voz. Conseguiram, professores, fazerem essa computação de quantos sons estão competindo comigo, com a minha voz? Com certeza, são vários sons que estão competindo comigo. Mas você, professor, tem o processamento auditivo habilitado, trabalhado. Você consegue discriminar, você consegue selecionar o que você quer ouvir. Você consegue entender, você consegue localizar onde está. Você consegue compreender o que eu estou falando, aonde você quer estar a sua atenção, né? Colocar a sua atenção. Mas a criança, se ela não tem esse processamento auditivo trabalhado, desenvolvido, ela não consegue fazer isso. Não consegue, professores. E ela não tem culpa. Isso é um déficit no processamento auditivo. O ser humano precisa ter boas habilidades de processamento auditivo para interpretar e conhecer os sons ambientais, os sons da fala. Então, ele tem que entender se aquele som, que tipo de som é aquele e discriminar que som é aquele, para ser capaz de se comunicar com os outros, para aprender uma nova informação. Então, se eu estou em sala de aula trabalhando com meus alunos e a criança não consegue se concentrar naquilo que eu estou falando, ele não consegue dissociar a atenção dele com outros sons que estão competindo, como que ele irá aprender uma nova informação? Ele não vai conseguir aprender. Se nem nós, que somos adultos, às vezes não paramos para ouvir. Eu tenho um exemplo bem claro. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, um assunto bem interessante, ela estava me falando algumas coisas. E ela me contou um assunto e dali um pouco eu cheguei e perguntei para ela: filha, você me falou tal assunto, mas eu não processei. Eu fui clara com ela. Você me falou, mas eu não processei. Eu escutei, eu ouvi, mas eu não processei, eu não entendi o que você falou. Por quê? Porque a minha mente não estava, naquele momento, presa naquilo que ela estava falando, não estava processando a informação. Por quê? Porque provavelmente eu estava fazendo outra coisa, estava no celular, ou estava na TV, ou estava fazendo outra coisa, que não estava prestando atenção naquilo que ela estava falando. E vocês imaginam as crianças em sala de aula, com sons competitivos a todo momento à sua volta. Então, para nós entendermos como o processamento auditivo funciona, o nosso cérebro está aqui mostrando, gente, para nós, como é interessante o processamento auditivo central. Cada parte do nosso cérebro é responsável por discriminar certos sons. Então, uma parte do nosso cérebro é responsável por discriminar os sons da fala, outros o ruído, outros o som da melodia. Por isso, professores, que eu tenho que trabalhar várias habilidades com as minhas crianças, vários tipos de sons, vários tipos de estímulos sonoros. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver várias áreas do cérebro.
com a minha criança. Então, se eu sei isso, eu não vou estimular só um tipo de som, eu vou variar os estímulos. Quando a criança tem alguma dificuldade no processamento auditivo, muitas vezes, quando eu dito algumas palavras e a criança escreve a palavra, por exemplo, aqui, bola, eu ditei para ela, bola e faca, e ela escreveu mola e vaca. Essa criança não escreveu errado, ela ouviu dessa forma. O processamento auditivo dela está comprometido. Se é difícil, às vezes, você diferenciar um som do outro, imagina você diferenciar um fonema. O fonema para o fonema ou fonema para o fonema v. Então, os sons dos fonemas são muito parecidos. Por isso que eu tenho que trabalhar muito, professores, o processamento auditivo lá no Infantil 4. A consciência fonêmica, a consciência dos sons ambientais, de todos esses sons, nomear esses sons. Por quê? Porque a criança precisa ter bagagem de nomeação de sons. Aquele som é produzido por o quê? Então, um exemplo. Eu levo para a criança o som do liquidificador. Ela tem que me dizer que som é aquele, de que instrumento que está saindo aquele som. De um liquidificador. E aquele liquidificador é uma palavra o quê? É uma palavra pequena, uma palavra média, uma palavra grande. Nós temos que no Infantil 4, professores, fornecermos repertório vocálico para as nossas crianças. Muito repertório vocálico. Palavração. Quanto mais significado, quanto mais significantes de palavras nós dermos para as nossas crianças, mais facilidade ela terá lá na aquisição do sistema de escrita alfabética. Mais facilidade ela terá para escrever. Quando ela for escrever frases, ela terá mais facilidade em textos, porque ela terá um repertório cultural maior. Então, professores, o repertório vocálico nessa fase é fundamental. No processamento auditivo, então, temos habilidades cerebrais responsáveis por interpretar aquilo que eu já coloquei para vocês e reconhecer as informações auditivas. Então, antes de nascer, a criança já tem a audição preparada. Ela já, ao nascer, ela já reconhece o som da voz da mãe. Ela já traz inata. Ao nascer, ela já traz audição com ela. Então, nós temos que explorar desde o nascimento da criança, no início da escolarização, isso que ela traz de inato. E muitas vezes os professores deixam de lado isso que ela traz de inato e exploram apenas o visual. Não que o visual não seja importante, professores, mas a audição é o primeiro caminho do aprendizado. Por isso que a consciência fonológica é um antecedente da aquisição do sistema de escrita alfabético, da sistematização dos princípios da escrita alfabética, dos 10 princípios da escrita alfabética, do sistema de escrita alfabético. Por isso que eu desenvolvo a consciência fonológica lá no Infantil 5, para que quando essa criança chegue lá no primeiro ano, ela já tenha todo um aparato fonológico, todo um aparato fundamentado, auditivamente, pensado sobre as palavras, sobre o mundo, fonologicamente, para que ela possa ser estimulada dentro das competências da escrita, para transcrever essas palavras, esses fonemas, essas palavras, essas sílabas, tudo isso que a rodeia. Então, eu preparo ela com aquilo que ela traz de inato, que é a audição. Muitas vezes o professor deixa de lado a audição e explora a memorização através da visão, a visão. E percebam aqui embaixo, professores,
As habilidades auditivas estão presentes em todos os tipos de aprendizagem aos 3 anos, do zero aos 3 anos. 70% do que a criança aprende é pela audição. Estudos da neurociência, não sou eu que estou falando. A neurociência que a professora Luísa trouxe muito bem falado para nós, né, nessas 6 primeiras aulas que vocês assistiram. Como o nosso cérebro é fantástico. É uma máquina extraordinária. Então, percebam, professores. Muitas vezes, nós queremos ajudar os nossos professores lá na alfabetização e nós não exploramos aquilo que nós temos que explorar. Nós deixamos de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Mas muitas vezes nós fazemos isso sem sabermos que nós estamos fazendo algo que não é correto. Mas eu tenho certeza, professores, que daqui para frente vocês irão buscar cada vez mais esses conceitos de trabalhar lá no Infantil 4 com a consciência ambiental para fortalecermos esse processamento auditivo, para lá no Infantil 5, fortalecermos e desenvolvermos a consciência fonológica. Não anteciparmos o processo, não tentarmos ajudar e, ao mesmo tempo, fazermos algo inverso, não ajudarmos. Porque nós sabemos que esse trabalho que nós fazemos não leva a uma efetiva aquisição da leitura e da escrita. Por que tantas crianças hoje, lá no 3º, 4º e 5º, ainda não sabem ler e escrever? Porque algo está sendo feito errado. Então, nós temos que rever os nossos conceitos. Então, percebam que 70% do que a criança aprende é pela audição. Aqui nós temos exemplo claro que uma criança sentada lá na sala e você conversando com o adulto, muitas vezes ela te interrompe no meio da conversa. E você nem estava imaginando que ela estava lhe ouvindo. Mas ela não estava lhe vendo, mas ela estava lhe ouvindo. Então, muitas vezes em sala de aula, você pensa que a criança não está aprendendo porque ela não está olhando para os teus olhos. Mas ela está ouvindo você. Se ela está ouvindo, ela está aprendendo. Nós temos que garantir essa audição, professores, esse aprendizado pela audição. Aqui, professores, isso é muito importante que vocês compreendam, entendam, analisem e comecem a perceber isso nos seus alunos. Característica de alterações. Crianças que apresentam alterações no processamento auditivo, elas vão apresentar esses distúrbios. Dificuldade de atenção e audição em ambientes ruidosos, apresenta agitação excessiva, parece não escutar e ao mesmo tempo se mostra ligada a todos os sons do ambiente, caneta que cai, carro que buzina, apresenta esquecimento, dificuldade de entender ordens e regras, demonstra confusão ao relatar um fato ou uma história, apresenta dificuldade de expressão, apresenta erros gramaticais, dificuldade de entender piada e palavras com duplo sentido, não consegue entender bem o que lê, inverte letras ao escrever B, D, P, Q e apresenta disgrafia, alteração de alguns sons da fala, principalmente R e L. Quando eu li tudo isso, professores, eu tenho certeza que você pensou assim, meu Deus, o fulano tem um monte dessas características. Aquela aluninha tem um monte dessas características. Então, professores, percebam como é importante nós termos esse conhecimento sobre o processamento auditivo. Muitas dessas crianças que têm um baixo rendimento escolar, que apresentam questões em sala de aula, que brigam, que não sossegam, que não param no lugar, que são agitadas.
outras crianças que se reclusam lá num canto, que não fazem atividades. Muitas vezes, professores, elas não sabem externar de outra forma o sentimento que elas estão tendo, elas não sabem demonstrar, e elas demonstram dessa forma. Por quê? Porque o cérebro dela está numa confusão danada. Elas não estão conseguindo se dissociarem dos sons do ambiente, elas estão à sua volta, prestarem atenção em você, nas informações que você está dando. Elas estão ouvindo o colega falar, a caneta que cai, o carro que passa, a professora na outra sala. O cérebro dela está atordoado de informações, de sons, e ela não consegue se desprender desses sons para lhe ouvir. Como que ela vai aprender? Como que ela vai aprender? Daí, como que ela vai aprender a escrever as palavras corretamente se um fonema é praticamente inaudível? Vocês compreenderam, professores? Então, é muito complicado para essa criança. Então, nós precisamos compreender quando uma criança possui essas dificuldades, esses problemas no processamento auditivo. E o que nós precisamos saber? Que essas crianças precisam de treino para que elas superem essas dificuldades. Porque nós precisamos trabalhar as habilidades. A BNCC já fala que nós temos que trabalhar as habilidades e as competências das nossas crianças. E os estudos mostram que não são todas, mas uma boa parte das nossas crianças, elas apresentam dificuldades ou problemas no processamento auditivo até os 9 anos de idade. Estudos pautados cientificamente apontam essas dificuldades até os 9 anos de idade. Coitada dessas crianças, professores, vocês imaginam como é difícil. E estimular a memória auditiva nas crianças desde muito cedo. Fazendo brincadeiras, professores, aqui, por exemplo, aquela brincadeira. Fui ao mercado, comprei maçã. Fui ao mercado, comprei maçã e pera. O outro, fui ao mercado, comprei maçã e abacaxi. Fui ao mercado, comprei maçã, abacaxi, pera e assim por diante. Então, isso aqui estimula a memória auditiva. Porque tem muitas crianças que você dá uma ordem, pede para ela até na sala da coordenadora para buscar uma folha e uma caneta. Chega lá, a criança não sabe mais o que você pediu para ela buscar. Ela não tem memória auditiva, ela não compreendeu aquilo que você falou, né? O professor deve perceber desde muito cedo, professor, esse déficit no processamento auditivo. E lá no primeiro ano, em especial, professores, nós precisamos fazer o encaminhamento dessas crianças para uma investigação de audiometria. A audiometria, professores, é uma investigação que identifica a quantidade de som que entra pelas nossas vias auditivas e chega até o nosso cérebro. Esse profissional investiga essa quantidade de som para perceber se esse som está chegando adequadamente até o cérebro, para depois trabalhar a qualidade desses sons. Então, é muito importante o profissional estar atento, estar percebendo essas crianças. Muitas vezes, já lá no Infantil 5, nós já conseguimos identificar algumas crianças, mas lá no primeiro ano que a gente pode estar fazendo esse encaminhamento. Nós podemos estar estimulando, lá no Infantil 4, dentro das etapas ali do processamento auditivo, o som das palavras. O que significa esse som das palavras, professores? Que nem eu falei antes, eu coloco o som de alguma coisa e a criança tem que me dizer que palavra é aquela que identifica aquele som. O miado de um gato, então é um gato, então é aquela palavra, gato. Ou, que nem eu falei antes, liquidificador, é uma palavra grande. Gato é uma palavra média, eu estar nomeando essas palavras que determinam aquele som, que representam aquele som. Sons ambientais, então eu estar levando sons do ambiente, para elas estarem nomeando esses sons, né? Sons, por exemplo, de carro, sons de voz de homem, de mulher,
Eles têm que estar falando o som de voz do homem, da mulher, de bebê, estarem nomeando esses sons, estarem quantificando pedaços dessas sílabas, mas lá no final do ano, já se aproximando do final do ano. Rimas, podemos estar fazendo rimas e fonemas, já lá no Infantil 4, no final do ano, rimas e fonemas é algo que é bem perceptível para as crianças, podemos estar desenvolvendo dentro da consciência fonológica, né? Estimulando no processamento auditivo. Então, nós precisamos compreender todas essas etapas de estimulação com os nossos alunos. Então, aqui tem algumas dicas de como vocês podem estar fazendo essas estimulações, né? E sempre considerar, professor, a ludicidade, o aprendizado através do lúdico, de coisas que as crianças que venham trazer, proporcionem emoção, que proporcionem prazer para as nossas crianças, que isso modifica a estrutura cerebral da nossa criança. Quando é algo que aquilo traz algo negativo, não gera aprendizado, professor. Não gera aprendizado, né? Não me gera, quando traz algo ruim para mim, eu quero esquecer. Então, eu sempre tenho que proporcionar algo que me traga bons sentimentos, que me traga emoção, que me traga estímulos positivos. Isso vai me trazer aprendizado. Não é verdade? Lembra que eu falei das variações dos estímulos? Que eu não posso sempre estar fazendo só um tipo de estímulo. Porque cada área do meu cérebro, ela é responsável por um determinado som, por uma determinada habilidade, por uma determinada captação de som. Então, eu tenho que estimular vários tipos de sons. Eu posso estar utilizando recursos multimídia de várias formas. Eu posso estar levando para a sala de aula sons do corpo e eles estarem nomeando. Eu gravo sons de estalar de dedos. Eu posso estar vendando as crianças, estar fazendo na sala com eles, batendo na mesa para eles me dizerem que som é aquele. Som de estalar de língua, bater palmas. Eles têm que nomear esses sons. Aonde eu estou batendo, com os meus pés. Meios de transporte, né? Carro, o trem, o apito do trem. Eles têm que me dizer, é um trem, né? Então, sempre nomeando esses sons, dando significado a esses sons. Então, muita frequência sonora, né? O som grave, o som agudo. Muita atividade lúdica, brincadeiras, professores. Nós temos aquela brincadeira do gato Mia. É muito legal fazermos com eles. Para quem não conhece, busque conhecer. É uma musiquinha que a gente canta e no final a criança tem que descobrir o amiguinho que faz o som do gato. Com a voz ele tem que descobrir quem foi aquele amiguinho que fez aquele som. Então isso estimula muito o desenvolvimento auditivo. A criança precisa fazer um desdobramento mental muito grande para descobrir qual foi o coleguinha que miou, né? Pelo som da voz. Outra brincadeira muito legal que desenvolve a consciência auditiva, ambiental, é aquela brincadeira do morto e o vivo. Muito boa, professores, porque além dela desenvolver a consciência ambiental, né, o aluno tem que prestar atenção, né, quando a palavra morto, qual o movimento que ela precisa executar, o vivo, né? Qual o movimento que ela precisa executar, além de estar desenvolvendo a psicomotricidade da criança. Então, ela precisa estar atenta. E muitas outras brincadeiras, professores, que eu posso estar desenvolvendo com a minha criança diariamente, que desenvolvam a consciência desse som lá no Infantil 4. Isso eu quero que fique muito bem frisado com vocês. Professor Carmen, quando que eu desenvolvo a consciência ambiental dos sons para estimular o processamento auditivo? No Infantil 4, professores. No Infantil 4, eu vou estar desenvolvendo todo esse trabalho de desenvolvimento da consciência ambiental dos sons, sons do corpo, nomeando esses sons, dando para minha criança repertório
de palavras, repertório fonológico, muita palavração, muito significado de palavras, diferentes significados para a mesma palavra, diferentes significados, professores, muito. Porque quando essa criança vai chegar lá no infantil 5, no primeiro ano, ela vai ter um repertório cultural vasto. Ela vai conseguir compreender quando eu perguntar para ela sobre uma determinada palavra, o que a palavra moradia quer dizer. Se eu não estimulei ela que moradia quer dizer a mesma coisa que casa, ela não vai saber me responder. É nesse sentido que eu quero que vocês compreendam, professores. Para que no infantil 5 nós possamos estar estimulando efetivamente a consciência fonológica e as hierarquias da consciência fonológica, eu preciso ter um aparelho auditivo estimulado. Eu preciso ter um processamento auditivo competente. Aí sim, a criança vai conseguir compreender o que eu vou estar trabalhando com ela, da consciência fonológica. Ela vai conseguir parar para me ouvir, não é verdade? Compreender aquilo que eu estou falando. Então, eu preciso desenvolver muito com ela o processamento auditivo, a consciência ambiental dos sons, para que lá no infantil 5 eu possa estar estimulando a criança dentro das hierarquias da consciência fonológica, que nós iremos trabalhar bem especificamente lá nas videoaulas, né? Nas próximas videoaulas, nós iremos abordar todas essas hierarquias da consciência fonológica. Um abraço, professores, até as nossas próximas videoaulas.